Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, e você aí de casa também que não é aluno aqui do 9º ano. Eu tenho certeza que papai, mamãe, vovô, titia, nós temos uma audiência muito grande de pessoas que não estão cursando nenhum ano escolar. Mas como é bom a gente recordar, não é? E verificar se aprendemos ou alguma coisa que ficou para trás aprender. Ficamos muito felizes de você estar conectado conosco no canal 12.2 TV Araxá Educa. Vamos para mais uma aula? Você de casa que está acompanhando deve se recordar do nosso conteúdo. Nós estamos trabalhando proporção. E o que será que nós temos hoje? Nós temos números proporcionais. Você se recorda desse assunto? Acompanhou a aula anterior? Está preparado para essa aula? Ah, fico muito feliz. Vamos verificar o que foi trabalhado em aula anterior. Recordando aqui com vocês, nós trabalhamos proporção e suas propriedades. Se recorda lá daquele A... Opa, perdão, deixa eu conectar minha caneta. A está para B, assim como C está para D. Você se recorda daquelas frações e que nós aplicamos aqui a propriedade de multiplicar cruzado? Que bom! Também vimos como verificar se as razões são proporcionais. Quando você multiplica os extremos e os meios, se eles derem valores iguais, se o produto for igual, o que acontece? São proporcionais. Caso contrário, não. E também vimos que através da proporção a gente descobre números desconhecidos. Não é verdade? Vamos então dar continuidade. Eu trouxe para vocês que os números são proporcionais e eles têm duas maneiras de se apresentar. Eles podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Bem simples. Pensa aí. Quando você aumentar um valor e o outro também aumentar, ou quando você diminuir um valor e o outro também diminuir, nós dizemos que eles são diretamente proporcionais. Agora, pensa numa outra situação. Você aumentou um valor e o outro diminuiu. Lembra? Quando você está aí dirigindo, você aumenta a velocidade do seu carro. O que acontece com o tempo que você gasta? Diminui, não é verdade? Esta grandeza é o quê? Esses números são o quê? Inversamente proporcionais. Enquanto um aumentou, o outro diminuiu. E vice-versa. Compreenderam essa distinção? Conseguem diferenciar? Muito bem, então vou continuar. Números diretamente proporcionais. Vamos especificar melhor, vamos detalhar quando que eles são diretamente proporcionais. Vejam aqui, os números A e C e E são diretamente proporcionais aos números B, D e F, diferente de zero. Denominador não pode ter zero. Respectivamente, quando as razões A está para B, C está para D e E está para F são todas iguais a uma constante. Isso mesmo, quando você faz aquela multiplicação e você verifica que você vai ter um valor único. Quando você divide o numerador e o denominador por destas frações e tem um único valor, é chamado de constante representado pela letra K. Essa constante de proporcionalidade. Assim nós podemos escrever A está para B, como C está para D, e E está para F, que é igual a nossa K. Tudo bem? Vamos exemplificar que eu acredito ficará bem mais tranquilo para vocês. Ao abastecer o carro, Jaqueline observou que o litro do etanol custava em média R$ 5,00. A quantidade de litros de etanol e o preço a pagar são grandezas diretamente proporcionais. Você compreende? Se você comprar 1 litro, R$ 5,00. 2 litros, R$ 10,00. Não é isso? Eu montei uma tabela para vocês. Vejam aqui. Eu aumentei
a quantidade de litros comprados aqui desse combustível. O que aconteceu com o valor a pagar? Também aumentou. E ele aumentou na mesma proporção. Isso que é a nossa constante. Faça aí você de casa. Quanto que é 1 dividido por 5? Não é 0,2? Quanto que é 2 dividido por 10? 0,2. 3 dividido por 15? 0,2. É a nossa constante de proporcionalidade. Por que que esses números são proporcionais? Porque eles têm essa constante. E são diretamente proporcionais, porque uma grandeza está aumentando, a outra também. Entenderam? Então, vou continuar. Vamos verificar aqui se esses números apresentados são diretamente proporcionais. Vamos montar o que primeiro? Vamos montar as frações. Montando as frações, ficaremos 2 está para 6, assim como 5 está para 15, assim como 8 está para 24 e assim como 10 está para 30. Será que eles são diretamente proporcionais? O que vocês consideram? Ah, Fabiana, nós vamos ter que fazer isso aqui de forma reduzida. Ou, se você não quiser fazer de forma reduzida, transforme em número decimal. Ou ainda, multiplique cruzado, mas vai ter que multiplicar muitas vezes aqui. Vamos simplificar? Vamos reduzir todas essas frações em frações irredutíveis? Você de casa deve se recordar como eu simplifico uma fração. Eu divido o numerador e o denominador por um mesmo número. Vamos simplificar 2/6. 2/6 todos 2 dividem por 2, não é verdade? 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Ok, reduzimos. Vamos fazer com a segunda fração, 5/15. Divide por quem? Por 5, é claro. Vamos dividir por 5, 5 dividido por 5, 1, e 15 dividido por 5 são 3. Estamos num bom caminho. Continuando, 8/24. 8/24 tem mais de um divisor comum. Todos os dois dividem por 2, todos os dois dividem por 4, mas todos os dois também dividem por 8, não é verdade? Se divide por 2 e por 4, divide também por 8. Vamos dividir por 8 e vamos perceber 8 dividido por 8, 1, 24 dividido por 8, 3. Ah, Fabiana, 10/30 é muito fácil, eu nem divido, né? Eu só venho aqui, ó, cancelo os zeros do numerador e do denominador. Vamos ficar com 1/3. Também poderíamos dividir por 10. O que a gente percebeu? Todas essas frações anteriormente montadas geram a mesma fração quando reduzida, 1/3. O que a gente pode dizer? Esses números são proporcionais? Sim, eles são proporcionais. Eles têm a mesma constante de proporcionalidade, que seria 1/3. Se você analisar, você observar os números que foram montados, você vai também fazer uma relação e notar que o denominador é o triplo do numerador. Consegue analisar assim? Ó, 6 o triplo do 2, 15 o triplo de 5 e assim nas demais. Entenderam? Tem certeza? Então vou continuar. Eu trouxe aqui agora outra sequência. Mas olha, agora nós temos sequência com números faltosos. Como que eu vou descobrir? Eu tenho 6, 8, 16 e 30x e y. Eu consigo descobrir o valor de x e de y? De que forma? Vamos então anotar as nossas razões. 6 está para 30, assim como 8 está para x,
assim como 16 está para y. E agora, Fabiana, como que você vai descobrir os valores aí? Simples, nós já até fizemos isso em aula anterior, você se recorda? Não dá para descobrir os dois simultaneamente. Eu preciso usar aqui só duas frações para eu descobrir um valor desconhecido. Vamos então aplicar aqui. Para descobrir o x, eu posso escrever 6 está para 30, assim como 8 está para x. Aplicando a regra da proporção, aplicando aqui aquela multiplicação cruzada, vamos ficar como? 6 vezes x, 6x. 30 vezes 8, 240. 3 vezes 8 é 24, eu acrescento 0. O 6 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. 240 dividido por 6, que é igual a 40. Descobrimos assim que o nosso x vale 40. Dá para descobrir o y? É claro que dá. E a gente pode descobrir o y usando qualquer uma dessas frações. Posso fazer a primeira com a última ou a segunda com a última, porque agora eu já descobri o valor do x. Vamos pegar essa primeira mesmo. 6 está para 30, assim como 16 está para y. Vamos aplicar a regra da proporção, multiplicando aqui 6 vezes y, 6y, e 30 vezes 16. 30 vezes 16, vou colocar o 0 do 30, 3 vezes 6, 18, fica o 8 e sobe 1, 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Confere? O nosso 6 está multiplicando, vai passar para o segundo membro fazendo a operação inversa. 480 dividido por 6 é só eu me lembrar da tabuada do 6. 6 vezes 8 não é 48? Então, 48 dividido por 6 vai dar 8. E o zero que sobrou, descobrimos aqui que o nosso y vale 80. Tranquilo? Conseguiram entender? Vou continuar. Eu trouxe agora o contrário. Nós aprendemos que eles podem ser diretamente e inversamente proporcionais. Cuidado agora, preste bastante atenção porque o inverso é um pouquinho mais detalhado. Os números A, C e E são inversamente proporcionais aos números B, D e F, também diferentes de zero, respectivamente, quando as razões A está para 1 sobre B, C está para 1 sobre D e E está para 1 sobre F, forem todas iguais a uma constante K, chamada de constante de proporcionalidade. Assim, nós podemos escrever A vezes B é igual a C vezes D, que é igual a E vezes F, que é a constante. Se você se recorda, lá na diretamente proporcional, nós dividimos o numerador pelo denominador. E agora, o que eu faço? Eu multiplico. Isso mesmo. Vamos verificar aqui o que eu trouxe para vocês através de um exemplo. Tom distribuiu certa quantidade de suco em 12 copos, de modo que cada copo ficasse com 100 mililitros de suco. Se em cada copo fossem colocados 200 mililitros de suco, seriam necessários 6 copos. Da mesma maneira, se em cada copo fossem colocados 300 mililitros de suco, seriam necessários 4 copos. Analisando a situação, você de casa deve ter percebido. Se eu aumentei a quantidade de suco que eu estou colocando em um copo, o que aconteceu com a quantidade de copos? Diminuiu. Então, veja bem, eu aumentei a quantidade de suco e o número de copos diminuiu. Aumentou uma grandeza, a outra diminuiu. Por isso a gente fala inversamente proporcional. E eu trouxe para vocês aqui a ideia, né? Olha,
quando foi 100 mililitros, 12 copos. 200 mililitros, 6 copos. E 300 mililitros, 4 copos. Uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Compreenderam? Sim? Verifica aqui comigo o próximo. Vamos verificar se 2, 4, 6 e 90, 90, 45 e 30 são números inversamente proporcionais. Como é que eu descubro? Veja bem, vamos montar as nossas razões, as nossas frações aqui. 2 está para 90, assim como 4 está para 45 e assim como 6 está para 30. E agora, como é que eu descubro se elas são proporcionais? Esses números você percebeu o seguinte, olha, enquanto os numeradores estão aumentando, os denominadores estão diminuindo. E como que eu faço? O que foi dito para eu descobrir se eles são proporcionais? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o numerador pelo denominador? Foi isso que foi dito? Não, Fabiana. No diretamente proporcional eu faço isso. Eu pego o numerador e divido pelo denominador e vou encontrar a constante. Mas na inversamente proporcional, não. Na inversamente eu vou multiplicar e vou verificar se dá o mesmo valor. Multiplicar quem? O numerador vezes o denominador. Quanto então seria 2 vezes 90? Excelente, pessoal, 180. Quanto seria 4 vezes 45? Também 180. E quanto seria 6 vezes 30? Também 180. Ah, todas as três frações geraram o mesmo valor, a tal K, constante de proporcionalidade. E por isso esses números são inversamente proporcionais. Compreenderam? Sim? Então vamos continuar. Eu trouxe aqui agora para vocês o nosso resumo. O que a gente estudou? E eu espero que você de casa não se esqueça, hein? Guarde aí porque são informações muito importantes. Hoje nós estudamos os números proporcionais e vimos que eles podem ser diretamente proporcionais quando as grandezas aumentam ou diminuem simultaneamente. Também vimos números inversamente proporcionais. Enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. Vocês vão ter muitas oportunidades para trabalhar estas questões, esse assunto. Eu espero que você de casa tenha compreendido. Eu vou dizer aqui para vocês que a nossa aula foi belezinha. Para mim foi e para você. Você conseguiu compreender? Eu vou terminar a aula desejando a todos bons estudos, que vocês continuem de casa se dedicando cada vez mais. Um grande abraço e até a próxima!